Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje nossa conversa vai ser sobre o conteúdo de quinta-feira, 2 de outubro. A gente vai mergulhar em alguns temas bem fortes, né? Que a leitura dessa semana trouxe. O pontapé inicial é aquele chamado que se repete para Josué: seja forte e corajoso. Lá em Josué, capítulo 1, versículos 7 a 9. Essa repetição, né? Por que tanta ênfase nisso? Vamos investigar um pouco o tamanho do desafio que ele tinha pela frente. Era algo bem grande, né? Exatamente. E o mais, fascinante é a gente poder conectar essa mensagem tão antiga com as nossas batalhas espirituais de hoje, sabe? Aquelas que Paulo descreve lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. E a promessa da presença divina que Jesus mesmo reforça em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Nossa, isso é a chave que meio que une essas duas realidades, né? E tem mais coisa. Vamos tentar desvendar o que realmente significa prosperar e ser bem-sucedido na perspectiva da Bíblia. Josué 1, versículos 7 a 9 já dá umas pistas, e a gente vai buscar mais luz em outros textos também, tipo Gênesis 24, 40, Isaías 53, 10 e o Salmo 1, ali nos versículos 1 a 3. Será que a ideia que eles tinham é a mesma que a gente tem hoje sobre sucesso? Fica a dúvida, né? Pois é. E isso aí leva a gente, inevitavelmente, para uma conversa que é fundamental sobre a relação entre a lei de Deus e a fé. Aí entra Romanos capítulo 3, versículo 31, para ajudar a desfazer uns nós, uns equívocos bem comuns nessa área, sabe? Será que a fé anula a lei? Ou, pelo contrário, confirma? É isso que a gente vai explorar juntos, preparados para essa análise mais a fundo Com certeza. Vamos lá então, começando por essa ordem que parece bem insistente para Josué: seja forte e corajoso. Josué 1, versículos 7 e 9, né? Repete isso. Essa repetição me chama muito a atenção. Dá a impressão que Deus sabia que Josué precisava muito ouvir isso, né? O que tornava a missão dele tão assustadora assim. Olha, pelo que as fontes indicam, a tarefa era, de tirar o fôlego mesmo. Liderar Israel na conquista de Canaã. Não era pouca coisa, não. Imagina. A gente está falando de cidades com muralhas que, para o pessoal da época, pareciam tocar os céus, sabe? E habitadas por povos que já tinham experiência em guerra. E do outro lado? Do outro lado, você tinha os israelitas, né? Recém-saídos de décadas no deserto, um povo basicamente nômade, sem o mesmo preparo, sem equipamento militar pesado. O contraste era gritante. Nossa, realmente. Sem dúvida. Aquela descrição dos espias lá em Números 13 já dava uma ideia do pavor, né? Terra que devora os seus moradores, homens de grande estatura, e eles mesmos dizendo: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Historicamente, a gente sabe que até o Egito, que era a superpotência militar da região, tinha uma dificuldade imensa para manter um controle duradouro sobre Canaã. Era tipo um vespeiro estratégico ali. O desafio era muito real, palpável e com certeza profundamente intimidante para qualquer líder que tivesse no lugar de Josué. Dá para imaginar o peso nos ombros dele. Mas o interessante, como as leituras sugerem, é que esse chamado para ser forte e corajoso não era só sobre, tática militar ou bravura no campo de batalha, né? Tinha algo mais ali. Exato, esse é um ponto crucial que as fontes destacam bem. A força e a coragem que Deus estava pedindo iam além da capacidade física ou da estratégia militar. Elas estavam fundamentalmente ligadas à fidelidade. Fidelidade à Torá, à lei, aos mandamentos que eram, o coração da aliança entre Israel e Deus. Era uma chamada para manter a integridade espiritual, a obediência a Deus, apesar das circunstâncias serem aterrorizantes. E olha, permanecer fiel quando tudo ao redor está gritando para fazer o contrário, isso exige uma força interior, uma coragem moral e espiritual imensa. Faz todo sentido. É uma coragem que não nasce da autoconfiança, mas da confiança em Deus, né? Não só na força do próprio braço. E como essa dinâmica toda se transporta para os nossos dias? O material faz essa ponte direta com Efésios 6, 10, 18. Hoje, claro, a gente não tem uma Canaã literal para conquistar com espadas, mas a vida cristã ainda envolve muitas batalhas, né?
Que tipo de lutas são essas que Paulo menciona ali? Pois é, Paulo em Efésios é bem explícito quanto a isso. Ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não é contra pessoas, né? Mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uau! As fontes interpretam isso como uma luta diária, uma luta contra as nossas próprias inclinações para o pecado, contra as tentações e também contra as influências negativas, os sistemas de valores do mundo que se opõem aos princípios de Deus. É tipo uma guerra espiritual constante, que acontece na mente, no coração, nas nossas escolhas de cada dia. Entendi. Então a arena mudou, as armas são outras, Paulo até fala da armadura de Deus, né? Mas a necessidade de força e coragem espiritual continua a mesma. Intacta. É uma perspectiva que muda bastante a forma como a gente encara as dificuldades do dia a dia, não é verdade? Com certeza. Mas assim como Josué não foi enviado sozinho para essa missão que parecia impossível, nós também temos uma garantia, certo? Você mencionou Mateus 28:20 antes. Correto. A promessa de Cristo ressuscitado é clara. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa grande âncora. A ideia central que as leituras apresentam é justamente essa, que a presença prometida e constante de Deus é a fonte suprema dessa força e dessa coragem. Pensa bem, se a certeza da presença de Yahvé foi o que sustentou Josué diante das muralhas de Jericó e dos gigantes de Canaã, então a promessa da presença contínua de Cristo tem que ser o nosso sustento hoje, diante das nossas próprias muralhas. Sejam elas dúvidas, medos, tentações, talvez perseguição ou até o desânimo na caminhada da fé. Então a força não vem de uma autoconfiança forçada, tipo eu consigo, mas sim de uma confiança que a gente cultiva nessa presença divina. Isso tira o foco da gente e coloca em Deus. O ponto central então, tanto para Josué quanto para nós, passa a ser o relacionamento com ele, né? A profundidade dessa conexão. Precisamente o material de estudo levanta uma questão muito pertinente nesse sentido. Como é que a gente pode conhecer a Deus o suficiente para realmente confiar nele e nas suas promessas, a ponto de permanecer fiel à palavra dele, mesmo quando ela se torna impopular, inconveniente ou até motivo de zombaria? Não se trata só de enfrentar inimigos externos, visíveis, mas de cultivar uma integridade interna, uma lealdade a Deus que resiste às pressões da cultura e às nossas próprias fraquezas, né? Essa fidelidade exige essa força e essa coragem, que só podem vir de uma confiança profunda na presença e no poder daquele que prometeu nunca nos abandonar. É, no fundo, um convite para a gente aprofundar esse relacionamento com ele. Muito profundo isso, realmente. E essa ideia de fidelidade à palavra de Deus, mesmo no meio dos desafios, nos conecta direto com outra parte bem importante de Josué 1. Aquela promessa de prosperar e ser bem-sucedido. São palavras que a gente usa muito hoje em dia, né? E quase sempre ligadas a dinheiro, carreira, status. Mas será que era esse o sentido ali para Josué? Os versículos 8 e 9 usam uns termos hebraicos bem específicos, não é isso? Sim. E olhar para o original hebraico aqui ajuda muito, é bem esclarecedor, porque a riqueza do significado às vezes se perde um pouquinho na tradução, né? O material de apoio nos ajuda a entender isso melhor. O termo hebraico tsalak, que geralmente é traduzido como prosperar ou ter êxito em Josué 1:8, ele carrega mais a ideia de levar algo a cabo com sucesso, sabe? De cumprir um propósito, de fazer algo avançar de forma satisfatória. Tem aquele exemplo em Gênesis 24:40, onde o servo de Abraão pede que Deus prospere a missão dele de encontrar uma esposa para Isaac. Ilustra bem isso. Não era sobre ele ficar rico, mas sobre realizar o plano, a missão. Interessante. Então, Salak está mais ligado ao cumprimento de uma missão, à realização de um propósito divino, menos a ver com bens materiais em si? Agir prudentemente, ser sábio. Esse termo, como as fontes ressaltam, é muito comum nos livros de sabedoria da Bíblia, Jó, Provérbios, Salmos. E, nesses contextos, Sakal está, assim, intrinsecamente ligado a agir com sabedoria, com discernimento, com aquele entendimento prático que vem do temor a Deus e da obediência à sua palavra. Pega o Salmo 1, por exemplo.
descreve o homem feliz como aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, e aí conclui: tudo quanto ele faz será bem-sucedido, tsalar. Isso implica que essa meditação leva a uma ação sábia, sakal, que por sua vez cumpre o seu propósito. As coisas estão conectadas. Nossa, isso muda tudo. Sério. Então, a visão bíblica de sucesso, pelo menos essa que está sendo apresentada aqui em Josué, é radicalmente diferente da nossa concepção moderna, que é tão focada no material, no financeiro. Como as fontes definem, então, o verdadeiro sucesso, com base nesses termos e nesses contextos todos? Olha, o verdadeiro sucesso, nessa perspectiva que as fontes delineiam, ele é fundamentalmente espiritual e relacional. É viver em harmonia com os valores e os princípios de Deus, aqueles expressos na sua palavra, no caso de Josué, a Torá. É agir com a sabedoria sakal, que brota dessa relação com Deus, e como resultado disso, ver o propósito divino se cumprir talak na própria vida e através da vida da pessoa. O material de apoio é bem claro ao dizer que isso não exclui necessariamente bênçãos materiais. A Bíblia não condena a riqueza em si mesma, mas o foco principal, sabe, o critério do sucesso não é o acúmulo de bens. É essa fidelidade sábia, essa sintonia com o plano de Deus. O sucesso verdadeiro se mede pela obediência e pela relação com o doador, não só pelas dádivas que ele pode dar. Que perspectiva libertadora, de certa forma. Tira um peso enorme das costas da gente de ter que alcançar certos padrões de sucesso que o mundo impõe, né? Com certeza. Mas isso nos leva a outra questão importante. Se o sucesso está tão ligado assim à obediência sábia, à palavra, à lei de Deus, como isso conversa com a fé? Especialmente a fé em Cristo para a salvação, que é tão central no Novo Testamento. Muita gente, talvez por influência de algumas teologias, acaba vendo lei e fé como coisas opostas, sabe? Quase inimigas. O material aborda essa tensão aparente citando Romanos 3,31, não é? Exatamente. Essa é uma área onde, historicamente, houve e ainda há muita confusão, muito debate. Paulo pergunta direto em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. É uma declaração bem forte, né? O texto base argumenta, assim, vigorosamente contra essa ideia de que a fé na obra salvadora de Jesus Cristo, na sua morte sacrificial que nos oferece graça, estaria em oposição à necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus. A perspectiva apresentada nas fontes é que essa oposição é uma compreensão equivocada e talvez até perigosa. Lei e graça, fé e obediência, elas não são inimigas, mas parceiras na jornada cristã. Entendi a afirmação do Paulo. A fé confirma a lei. Mas, na prática, por que ainda existe essa sensação de oposição para tanta gente? Onde você acha que a confusão geralmente começa, mesmo com essa explicação de Romanos 3,31? Como o material explica essa relação para que elas não pareçam opostas? Olha, uma das razões que é sugerida pelas fontes é uma compreensão talvez um pouco superficial ou até legalista do propósito da lei. Se a gente vê a lei só como um conjunto de regras para merecer a salvação, aí sim, ela entra em conflito direto com a graça, que é um dom imerecido recebido pela fé. Mas essa não era a visão dos próprios escritores bíblicos, né? Pega o salmista, por exemplo. Ele não via a lei como um fardo insuportável, mas como fonte de prazer, de deleite. O Salmo 1 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor. O Salmo 119, então, nem se fala. Está repleto de expressões de amor e apreço pela lei. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, verso 97. Tenho prazer nos teus mandamentos, verso 47, 70, 77, 174. Eles viam a lei como um presente de Deus, um guia para viver de forma sábia, alinhada com a vontade dele. É verdade, essa perspectiva do Antigo Testamento sobre a lei como algo bom, desejável, muitas vezes se perde na nossa leitura hoje, né? Sim, se perde. E o Novo Testamento, especialmente Paulo, nos ajuda a entender as funções corretas da lei na Era da Graça. O material aponta para isso citando o próprio Paulo. Lá em Romanos 7,7 ele diz: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, a lei funciona como um espelho.
Ela mostra para a gente o padrão perfeito de Deus, e ao fazer isso, ela revela a nossa própria incapacidade de atingir esse padrão. Ela revela a nossa pecaminosidade. Ela diagnostica o problema, entende? Então a lei mostra que a gente precisa de ajuda externa, que não conseguimos sozinhos alcançar aquele padrão. Exatamente. E aí entra outra função crucial que Gálatas 3:24 menciona. De maneira que a lei nos serviu de aio, que é como um tutor, um guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei, ao mostrar nosso pecado e nossa incapacidade, ela nos aponta para a única solução, a graça de Deus oferecida em Jesus Cristo. Ela não compete com a graça, ela demonstra a nossa absoluta necessidade da graça. Portanto, a fé não anula a lei nesse sentido. Ela cumpre o propósito último para qual a lei apontava, que era nos levar a Cristo. E uma vez que a gente recebe a graça pela fé, essa mesma graça nos capacita pelo Espírito Santo a viver de uma forma que reflete o caráter de Deus expresso na lei. Não para sermos salvos por isso, mas porque fomos salvos. Obedecer por amor e gratidão, capacitados pela graça. Isso não é contraditório. São como dois lados da mesma moeda da vida cristã, segundo a visão que está sendo apresentada. Uau, essa explicação conecta muitos pontos mesmo. Fica bem mais claro que não é uma questão de ou lei ou graça, mas de entender como as duas operam juntas no plano de Deus. Uma revela a necessidade, a outra provê a solução e também a capacitação para viver. Muito bom. Bom, que conversa rica tivemos hoje, recapitulando rapidinho os pontos principais dessa nossa análise de hoje, focada na lição de quinta-feira. A gente começou com aquele chamado A Força e Coragem em Josué, vimos que não era só sobre guerra, mas, e talvez principalmente, sobre fidelidade à palavra de Deus, mesmo sobre pressão, e a fonte dessa força, a promessa da presença constante de Deus, que vale tanto para Josué quanto para nós hoje, nas nossas lutas espirituais. Isso. Depois, a gente desconstruir um pouco aquela ideia comum de prosperar e ser bem-sucedido. Vimos que no contexto bíblico apresentado, os termos hebraicos tsalá e sakal apontam muito mais para o cumprimento do propósito divino e para a ação sábia que brota da obediência e da relação com Deus do que para o sucesso material como um fim em si mesmo. Uma redefinição bem importante, né? Com certeza. E por fim, a gente mergulhou na relação entre fé e lei. Com base lá em Romanos 3:31 e outros textos, vimos que a fé não anula a lei, mas a confirma. A lei nos mostra a nossa necessidade de Cristo agindo como um guia que nos leva até a graça, e a graça, por sua vez, nos capacita a viver em harmonia com os princípios de Deus, não como uma oposição, mas como uma resposta de amor, de gratidão. Exato. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Inspirada na última questão que o material de estudo levanta, mesmo a gente compreendendo que vivemos pela graça e que a obediência vem dessa graça. Como é que a nossa experiência pessoal, no dia a dia, tentando seguir os caminhos de Deus, continua a nos mostrar que precisamos desesperadamente da justiça de Cristo para nos cobrir? De que forma as nossas melhores tentativas, mesmo quando a gente acha que está agindo na graça, ainda assim revelam a nossa insuficiência e apontam para a suficiência total e completa que a gente só encontra nele, em Cristo. É algo para a gente continuar meditando, sabe? Perceber como até o nosso esforço em obedecer nos leva de volta para a cruz. Uma pergunta excelente para levar conosco durante o dia. Reforça demais a centralidade de Cristo em cada passo dessa jornada, né? Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!